Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Nossa aula de hoje vamos falar um pouquinho de dízimas periódicas. Então, vamos à aula. Em algumas situações ou em situações diversas, muitas vezes precisamos representar números racionais escritos na forma de fração na sua forma decimal. Para isso, basta dividir quem? O numerador pelo denominador. Então, a partir disso, em alguns casos, sua representação decimal ela é o quê? Finita. E em alguns casos, a sua representação decimal ela é infinita. Ou seja, vamos ver aqui um exemplo de cada para notarmos as diferenças. Ou seja, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Temos aqui 3 dividido por 5. Então, observe o seguinte, 3 não dá para dividir por 5. Então, o que é que vamos fazer? Vamos acrescentar aqui um zero aqui e uma vírgula. Aí agora temos 30 dividido por 5. Quem vezes 5 que chega o mais próximo possível de 30 ou é 30? Olhando e observando a tabuada do número 5, 5 vezes 5 é 25, 5 vezes 6 é exatamente 30, ou seja, aqui vai ser 6. 6 vezes 5 é 30. E 30 menos 30 é exatamente 0, ou seja, acabou aqui a minha divisão. Ou seja, 3 aqui dividido por 5 é exatamente 0,6. Então, observe o seguinte aqui, Aqui eu só tenho uma casa depois da vírgula. Ou seja, a representação decimal ela é finita. Por que ela é finita? Porque tivemos como determinar a quantidade de casas e quantas elas são. No caso da gente aqui só é uma casa depois da vírgula, o 6. Ok? Então, esse aqui foi o primeiro caso. O segundo caso, ele já é, em outros casos, sua representação decimal é infinita. Ou seja, vai ter infinitas casas depois da vírgula. Para isso, temos aqui o seguinte exemplo. 1 dividido por 3. Então, aqui eu já coloquei na forma armadinha. Agora, vamos observar o seguinte. Vamos começar a fazer o algoritmo aqui, desenvolver o algoritmo dessa divisão. 1 dividido por 3 não dá. Então, vamos fazer o quê? Acrescentar aqui o 0 e uma vírgula. Aí, observe o seguinte. Temos agora 10 dividido por 3. Ou seja, qual número eu vou multiplicar por 3 que chega o mais próximo possível de 10? Eu só pode ser quem? 3. Por que 3? Porque 3 vezes 3 é exatamente 9. Professor, poderia ser 4? Não, por quê? Não pode ser 4. Porque 3 vezes 4 é 12, ou seja, já é maior que o 10. Então, aqui no máximo 3. 3 vezes 3 é 9. Então, 10 menos 9 é exatamente 1. 1 aqui, ele não dá para dividir por 3. Então, vamos fazer a mesma coisa. Vamos acrescentar um 0. Ou seja, ficou 10. Observe que está voltando ao mesmo passo. Ficou 10 de novo. Aí, 10 dividido por 3. No máximo, quem? No máximo, de novo, 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9 é exatamente 1. Observe que está só voltando para o mesmo canto. Aqui, nossa conta. Vou acrescentar novamente um 0. Então, ficou 10 de novo. Então, aqui, 3 de novo. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1 aqui. Então, sempre vai sobrar esse quem? Sempre vai sobrar esse 1. Ou seja, aqui nós vamos ter o quê? Essa divisão não vai acabar nunca. Por que ela não vai acabar? Porque sempre vai repetir aqui um 3. Ou seja, ela vai ter infinitas casas decimais. Então, esse número aqui, ou seja, 1 dividido por 3, é exatamente quem? 0,333. Aqui estamos representando por esses pontinhos aqui, certo? Os 3 pontinhos. Indica que vai continuar. Ou seja, aqui, o número de casas decimais é o quê? É infinito. Ou seja, nunca vai acabar. Diferentemente do primeiro caso, que era lá finito. Lá acabou em 0,6. Então, no exemplo aqui, 1 dividido por 3, o resto nunca se anula. E fica sempre repetindo. Sempre repete quem? O 1. 1 sempre vai repetir. O quociente tem a parte decimal infinita e periódica. Ou seja, é uma dízima periódica. Ou seja, chegamos exatamente onde queríamos aqui na nossa definição de dízima periódica.
O que vai ser uma dízima? Vai ser um número que vai ter infinitas casas decimais e periódicas, ou seja, vai ter um período aqui, que é um valor que vai se repetindo, ok? Então, gente, continuando, ó, no caso do exemplo, o 3 ele continua se repetindo sempre. Ou seja, dizemos que na dízima periódica 0,333, o período é quem? É o 3, ou seja, é o número aqui ó, que está se repetindo. Esse é o que vamos chamar de período. E essa representação, eu posso ter uma representação abreviada para esse valor, que é quem? 0,3 com esse tracinho em cima aqui. Ó. Esse tracinho em cima aqui indica que aqui ó, é uma forma abreviada, ou seja, no lugar de eu repetir esse 333, fazemos 0,3 com esse tracinho em cima. Ok? Então, essa é uma dízima periódica dita simples. Então, eu tenho dois tipos de dízima periódica. Essa primeira aqui, que é simples, e a que vamos ver agora, que a gente vai chamar ela de composta. Então, observe agora esse exemplo aqui que temos. 3,1727272, e assim ele vai continuar. Nela, o período é quem? É o valor que se repete, ou seja, é o 72 aqui, que é o valor que está se repetindo. E o algarismo 1, que ocupa a casa dos décimos, ele não se repete, esse número 1 aqui. Ele aparece aqui nos décimos, mas depois começa aqui, o período aqui, 72, 72, 72. Então, logo ele não pertence ao quê? Ele não pertence ao período. Ele está aqui na casa dos décimos, mas ele não pertence ao período. Nesse caso aí, a dízima periódica ela é dita composta. Ou seja, apareceu esse número aqui, está na casa dos décimos, mas não é período. Então aqui, essa dízima é dita composta. Ou seja, temos dois tipos, a simples e a composta. Aqui temos alguns exemplos para fazermos o quê? Vamos colocar ele na forma abreviada, dizer se a dízima ela é simples ou composta, ok? Então, vamos aqui, 0,777. Então, sabemos que a forma abreviada de escrever ela seria 0,7 com esse tracinho aqui. Quem é o período? O período aqui, eu vou colocar como sendo quem? O 7, que é o valor que se repete. Certo? E quem é, no caso, essa dízima? Ela é simples ou ela é composta? Note que aqui só apareceu depois da vírgula quem? O 7, que é o período. Então ela é uma dízima simples. Então eu vou colocar aqui dízima simples, o D e o S. Ok? Então, vamos para o próximo. 1,32, 32, 32. Aqui, a forma abreviada seria quem? 1,32, com o tracinho. Quem é o período? O período é o valor aqui que se repete, ou seja, é o 32. Então, o período é quem? É o 32. Ela é simples ou composta? Ela é dita dízima periódica simples. Então, aqui ela vai ser, chama aqui de DS. O próximo que temos aqui, 4,3, aí 1, e assim ele vai continuar. Então, observe que aqui na casa dos décimos eu tenho um 3. E esse 3 aqui, ele não pertence ao quê? Ao período. Ou seja, qual seria a forma abreviada de escrever essa dízima? Poderia ser assim, 4,3, aqui, 1, é que fica com um tracinho. Por quê? Porque ele é o valor que se repete. O período é quem? O período é exatamente 1, que é o valor aqui, que está só se repetindo. E essa aqui é uma dízima periódica dita composta. Por quê? Porque eu tenho esse 3 aqui na casa dos décimos. E ele não pertence ao período. Então, isso aqui é uma dízima composta. O próximo que temos aqui, 5,66666. E assim ele vai continuar. Então, a forma abreviada seria escrever da seguinte forma. 5,6 com o tracinho. O período dela é quem? É o valor que se repete. Quem é o valor que se repete? É o 6. Então, o período é o 6. E ela aqui é uma dízima periódica o quê? Simples. Então, uma dízima simples. O próximo que temos aqui, 12,31, aí 4, 4, 4, 4, 4. E assim ele vai continuar. Qual seria a forma abreviada de escrever? Seria 12,31, 4. Muito cuidado aqui, porque o tracinho só vai em cima de quem? Do período. Ou seja, só vai em cima aqui, do 4. Como a gente fez no exemplo anterior, só vai em cima de quem? Do 1. Então, muito cuidado. O período é quem? É justamente o valor que se repete, que é o 4. Então, o período é o 4.
E essa aqui... E essa aqui é uma dízima o quê? Composta, porque eu tenho esse 31 aqui, ó, que não pertence ao período. Então, a dízima composta. Aqui, ó, 4,62. Então, a forma abreviada seria como? Ó, 4,62 com um tracinho. Essa aqui, quem é o período? O período é o valor que se repete, então é quem? É o 62. E ela é uma dízima periódica o quê? Simples. Então, uma dízima simples. Por fim, temos aqui o nosso último, ó. 5, aí 3174, 3174, 3174, e assim ele vai continuar. Então, quem seria a forma abreviada? 5,3174. Quem é o período? É justamente ó, o 3174. Ó. Aqui, ó. Ele vai só repetindo. Então, aqui, ó. 3174. E essa aqui é uma dízima o quê? É uma dízima simples. Então, aqui é uma dízima simples. E assim terminamos nossa aula.